Existe uma mentira que ninguém te conta quando você começa a buscar uma vida melhor. Uma mentira silenciosa, confortável, que soa como sabedoria, mas é, na verdade, a maior armadilha da sua jornada. A mentira de que para prosperar, você precisa apenas adicionar. Adicionar conhecimento, adicionar esforço, adicionar fé, adicionar disciplina, e então esperar que a prosperidade apareça. Mas Napoleon Hill, depois de décadas estudando a mente dos homens mais realizados da história, chegou a uma conclusão que poucos ousam enfrentar. Antes de construir, é preciso demolir. Antes de plantar, é preciso arrancar. Antes de prosperar, algumas coisas dentro de você precisam morrer. Não é uma metáfora, é uma lei. A Bíblia já dizia isso muito antes de Hill colocar no papel. Em João capítulo 12, versículo 24, Jesus declarou palavras que parecem duras, mas carregam uma das verdades mais profundas sobre crescimento. Em verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. O grão que não morre fica só. A semente que não é enterrada nunca se transforma. E dentro de você existem sementes velhas, crenças antigas, padrões herdados, hábitos disfarçados de identidade que estão ocupando o espaço onde a prosperidade deveria brotar. Hoje você vai conhecer as 5 coisas que precisam morrer. Não as 5 coisas que você precisa aprender. As 5 que precisam ser enterradas. E se você tiver coragem de ouvir até o fim, algo dentro de você vai começar a se mover. A primeira coisa que precisa morrer é a identidade da escassez. Não é o pensamento de escassez, é a identidade. E existe uma diferença enorme entre os dois. O pensamento de escassez passa. Você pensa que não tem dinheiro suficiente, mas o pensamento vai embora. A identidade de escassez fica. Ela não aparece como um pensamento isolado. Ela aparece como uma voz que diz quem você é. Você é do tipo que sempre luta. Você é do tipo que nunca tem sobra. Você é filho de pai que trabalhou a vida toda e nunca enriqueceu. Você é gente simples. Você não foi feito para isso. Napoleon Hill passou anos investigando por que certos homens nascidos na pobreza conseguiam construir fortunas, enquanto outros, com as mesmas condições externas, permaneciam presos na falta. E a resposta não estava na inteligência, no talento ou na sorte. Estava em algo muito mais profundo. Estava em como cada um se via. Hill escreveu que o subconsciente não distingue o que é real do que é repetido com emoção. Se você passa anos repetindo para si mesmo, consciente ou inconscientemente, que você é uma pessoa de dificuldades, que dinheiro é difícil, que prosperidade é para outros, o seu subconsciente aceita isso como verdade absoluta. E então, começa a trabalhar dia e noite para confirmar essa verdade. Isso não é punição. É mecânica. É como a mente funciona. E aqui entra a dimensão espiritual que o canal já conhece. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformai em grego é metamorfo, a mesma raiz de metamorfose. Não é uma ajustada, não é uma melhora gradual, é uma transformação estrutural. É a lagarta que não tenta voar. Ela morre como lagarta para renascer como borboleta. A identidade de escassez precisa morrer assim, não ser gerenciada, não ser controlada, morrer. E o processo começa quando você percebe que essa identidade não é sua. Ela foi instalada por frases ditas na infância, por situações que você viveu e interpretou da pior forma possível, por um ambiente que normalizou a falta e desconfiou da abundância. Você não nasceu acreditando que era pobre de espírito. Você foi ensinado a isso. E o que foi ensinado pode ser desaprendido. Hill ensinava uma prática que chamava de autossugestão. A repetição consciente e emocional de uma nova verdade até que ela substitua a antiga no subconsciente. Não é positividade vazia, é reprogramação intencional. É o mesmo princípio que a Bíblia chama de renovação da mente. Comece hoje, não amanhã. Hoje. Declare em voz alta:
com o coração, não só com a boca. Eu não sou minha história de falta. Eu sou filho do Deus que supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Eu fui criado para prosperar, não para sobreviver. Diga isso olhando para o espelho. Diga enquanto dirige. Diga quando a ansiedade bater. Repita até que deixe de parecer estranho e comece a parecer verdade. Porque é verdade. Você ainda não sente, mas é verdade. A identidade de escassez não vai sair com gentileza. Ela vai resistir. Vai criar argumentos. Vai apontar para as contas, para o passado, para os fracassos anteriores. E quando isso acontecer, você não vai discutir com ela. Vai enterrá-la com declaração. Todo dia. Até que o novo cresça mais forte que o velho. A segunda coisa que precisa morrer é o medo disfarçado de prudência. Esse é o mais perigoso dos 5, porque ele não parece medo, ele parece sabedoria. Você não diz que tem medo de tentar, você diz que está sendo cauteloso. Você não admite que tem medo de falhar. Você diz que está esperando o momento certo. Você não confessa que tem medo de se expor. Você diz que prefere ser discreto. E enquanto isso, anos passam. Ideias envelhecem. Oportunidades somem. E você continua no mesmo lugar, justificado, razoável, prudente e parado. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro de Quem Pensa Enriquece ao que ele chamou de os 6 fantasmas do medo. E o primeiro deles, o mais devastador de todos, era o medo da pobreza. Não a pobreza em si, o medo dela. Porque o medo da pobreza faz você tomar decisões de pobre mesmo quando não é pobre. Faz você recusar oportunidades por medo de perder o pouco que tem. Faz você viver em modo de defesa quando a vida exige modo de avanço. Hill escreveu algo que precisa ecoar dentro de você agora. Os sintomas do medo da pobreza incluem indiferença, indecisão, dúvida, preocupação, excesso de cautela e procrastinação. Leia de novo. Excesso de cautela, não cautela, excesso. Porque existe uma linha muito fina entre ser sábio e usar a sabedoria como desculpa para não agir. E a Bíblia não tem dúvida sobre onde Deus está nessa equação. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 está escrito: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Espírito de covardia. O texto original usa uma palavra grega que significa, literalmente, timidez paralisante. O medo que paralisa, que encolhe, que faz você desistir antes de começar. E a Bíblia diz claramente: isso não veio de Deus. O que veio de Deus é poder. Dinamiza em grego, a mesma raiz de dinâmica, de dinamite. Força criadora. Força que move. Força que age. Então, quando você sente aquela voz interna que diz, não é hora, espera mais um pouco, você ainda não está pronto, você precisa perguntar com honestidade brutal: isso é sabedoria ou é medo com roupa de prudência? Hill contava a história de um homem que havia recebido uma ideia de negócio clara, prática e com grande potencial. Mas passou 3 anos estudando, planejando, pesquisando e se preparando. No 4º ano, alguém com menos preparo e mais coragem executou a mesma ideia e prosperou. O homem prudente ficou com os planos. O homem corajoso ficou com os frutos. Prudência sem ação não é virtude. É paralisia com boa reputação. O medo disfarçado de prudência precisa morrer porque enquanto ele viver, você não vai agir. Vai planejar, vai estudar, vai se preparar, mas não vai dar o passo. E Deus não abençoa planos, Ele abençoa passos. A terceira coisa que precisa morrer é a necessidade de aprovação. Essa mata devagar. Tão devagar que você quase não percebe. Começa na infância, quando você aprendeu que certas coisas agradavam e outras desagradavam. Quando percebeu que era mais seguro ser aprovado do que ser autêntico. E foi guardando, ajustando, moldando. E foi se tornando alguém que todos gostavam, mas que você mesmo não reconhecia no espelho. Hill foi direto sobre isso. Um dos maiores obstáculos para a realização humana é o medo da opinião alheia. Não o que as pessoas pensam de você. O medo do que elas podem pensar.
porque esse medo te faz trair sua própria visão antes mesmo de colocá-la em prática. Você tem uma ideia, mas antes de executar, você imagina o que fulano vai achar, o que a família vai dizer, o que os amigos vão comentar. E essa imaginação é mais poderosa que a ideia. Ela mata a ideia antes que ela nasça. O rei Davi entendeu algo que muitos servos de Deus ainda não entenderam. Em 2 Samuel capítulo 6, quando dançou diante da arca com toda a força, a sua própria esposa o desprezou. Michal olhou pela janela e sentiu vergonha. E Davi respondeu com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia: serei ainda mais humilhado do que isso, e serei vil aos meus próprios olhos. Davi não dançava para a galeria, dançava para Deus. E essa diferença mudava tudo. Quando você vive para a aprovação dos outros, você terceiriza o controle da sua vida. Você coloca nas mãos de pessoas que têm os próprios medos, as próprias limitações, as próprias crenças de escassez, o poder de decidir o que você faz com a sua visão. Hill chamava isso de falta de propósito definido. Porque quem não tem um propósito claro e inabalável, naturalmente começa a viver pelo propósito dos outros. E o propósito dos outros raramente inclui a sua grandeza. A necessidade de aprovação precisa morrer, porque ela não vai morrer sozinha. Enquanto você alimentá-la com atenção, com adaptações, com silêncios estratégicos, ela vai crescer. E cada vez que você calar sua visão para não incomodar, ela fica mais forte e você fica mais fraco. O antídoto não é se tornar arrogante ou insensível, é desenvolver o que Hill chamava de fé inabalável no próprio propósito. É chegar ao ponto em que a voz do chamado é mais alta que a voz da crítica. E isso começa quando você decide, de uma vez por todas, que vai prestar contas a Deus, e não à galeria. Parte 2. A quarta coisa que precisa morrer é a mentalidade de vítima. Essa é a mais difícil de reconhecer, não porque seja rara, mas porque ela se esconde atrás de histórias verdadeiras. Porque, diferente das outras armadilhas da mente, a mentalidade de vítima não é construída sobre mentiras, é construída sobre fatos reais. Você foi magoado de verdade, foi abandonado de verdade, foi traído de verdade, passou por situações injustas de verdade, e ninguém vai tirar isso de você nem minimizar o peso do que você carregou. Mas existe uma diferença enorme entre reconhecer o que aconteceu com você e construir sua identidade em torno disso. Reconhecer é honesto. Construir identidade sobre a dor é uma prisão. Napoleon Hill estudou dezenas de homens que saíram da miséria mais absoluta e chegaram a posições de riqueza e influência. E um padrão se repetia de forma impressionante. Nenhum deles gastava energia explicando por que tinham o direito de fracassar. Todos eles usavam exatamente as mesmas circunstâncias adversas como combustível para avançar. Hill escreveu algo que corta fundo. Toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Não é uma frase de consolo, é uma lei da mente. Cada obstáculo carrega dentro de si a informação que você precisa para superar o próximo nível. Mas essa informação só é acessada por quem para de olhar para o obstáculo como prova de que a vida é injusta e começa a olhar para ele como matéria-prima. A Bíblia vai ainda mais fundo. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não as coisas boas. Não as coisas que fazem sentido. Todas as coisas. A traição, a perda, a injustiça, o fracasso, o abandono. Tudo isso nas mãos de Deus e de uma mente alinhada com o propósito se transforma em bem. Mas note a condição. Daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não é uma promessa automática para quem apenas crê de longe. É uma realidade para quem está comprometido com o caminho, para quem não largou o propósito mesmo quando a dor bateu forte. A mentalidade de vítima diz que o que aconteceu com você determina o que você pode se tornar. O Evangelho diz que quem você se torna é maior do que tudo o que aconteceu com você. E aqui está o ponto onde muita gente trava.
porque abandonar a mentalidade de vítima parece, emocionalmente, como se você estivesse dizendo que o que fizeram com você não importa, como se você estivesse dando um passe livre para quem te machucou, como se a dor não fosse real. Mas não é isso. Abandonar a mentalidade de vítima não é fingir que não doeu. É recusar que a dor seja o último capítulo da sua história. José, filho de Jacó, foi vendido pelos próprios irmãos, escravizado no Egito, falsamente acusado e preso por anos. Qualquer pessoa com mentalidade de vítima teria parado aí, teria dito que Deus o abandonou, que a vida era injusta, que não havia saída. E teria tido razões concretas, factuais, inegáveis para acreditar nisso. Mas José não construiu sua identidade sobre o que fizeram com ele. Ele construiu sobre quem Deus disse que ele era. E no fim, de dentro de uma prisão, foi chamado para governar uma nação. Hill diria que José tinha propósito definido, fé inabalável e recusa total em deixar as circunstâncias externas definirem as convicções internas. A Bíblia chamaria isso de fé que atravessa o vale. Os dois estão certos, e os dois estão falando sobre você. Agora olhe com honestidade para dentro. Existe alguma área da sua vida onde você ainda está contando a história do que fizeram com você como justificativa para onde você está hoje? Existe alguma narrativa que você repete para si mesmo e para os outros que começa com se não tivesse acontecido aquilo, se não tivesse sido aquela pessoa, se a vida tivesse sido mais justa? Essa narrativa pode ser verdadeira e ainda assim estar te destruindo. Porque cada vez que você a repete, você fortalece a crença de que seu futuro depende de um passado que não pode ser mudado. E isso é a definição de prisão mental. Hill ensinava que o poder de decisão é o maior diferencial entre os que prosperam e os que ficam para trás. E a decisão mais poderosa que um ser humano pode tomar não é a decisão de trabalhar mais, de estudar mais, de economizar mais. É a decisão de não ser mais governado pelo que aconteceu. Você não pode mudar o passado, mas você pode decidir agora que ele não vai mais votar no seu futuro. A mentalidade de vítima precisa ser enterrada com respeito, com compaixão por você mesmo, com reconhecimento honesto da dor. Mas precisa ser enterrada, porque do outro lado dessa morte existe uma versão de você que para de explicar, porque não chegou lá e começa a construir o caminho para chegar. A quinta e última coisa que precisa morrer é a fé morta. E essa é a mais dolorosa de todas, porque ela habita dentro de pessoas que acreditam genuinamente em Deus. Pessoas que vão à igreja, que oram, que conhecem as Escrituras, que têm devoção sincera. E ainda assim, a fé delas está morta. Não morta de incredulidade, morta de inação. Tiago, capítulo 2, versículo 26, é uma das frases mais diretas de toda a Bíblia. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo sem espírito. Você já viu um corpo sem espírito? Tem a forma de uma pessoa. Tem os traços, as feições, a estrutura. Mas não há vida, não há movimento, não há propósito sendo cumprido. A fé sem obras é exatamente isso. Tem a forma da fé, tem o vocabulário, a devoção, as declarações, mas não há movimento, não há risco, não há passo dado na direção do que se acredita. E Napoleon Hill, que não era teólogo, mas era um observador implacável da natureza humana, dizia algo que ecoa esse versículo com precisão surpreendente. Ele escreveu que o desejo sem ação é apenas um sonho. A diferença entre um sonhador e um realizador não é a intensidade do sonho. É a disposição de agir mesmo sem garantias. Agir mesmo sem garantias. Isso é fé viva. Abraão saiu sem saber para onde ia. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Ele não recebeu o mapa antes do passo. Recebeu a instrução e deu o passo. E o mapa foi sendo revelado no caminho. Noé construiu uma arca no meio do deserto, sem uma nuvem no céu, sem previsão de chuva, sem validação científica, sem aprovação social. Construiu porque acreditou.
E a chuva veio depois da construção, não antes. Esse é o padrão da fé viva. Ela age antes da evidência. Ela se move antes da garantia. Ela planta antes de ver a chuva. A fé morta faz o oposto. Ela espera que as condições sejam favoráveis para então crer. Espera que o dinheiro apareça para então dar o passo. Espera que a situação mude para então declarar que Deus é fiel. Espera que a tempestade passe para então sair do barco. Mas Jesus não disse a Pedro: espera a tempestade passar e então vem. Ele disse: vem. No meio da tempestade, com o vento soprando, com as ondas batendo, vem. E Pedro foi. E enquanto manteve os olhos no Cristo, andou sobre as águas. Não voou, andou. Cada passo exigiu uma decisão. Cada metro percorrido foi um ato de fé em movimento. Hill dizia que a fé é um estado mental que pode ser induzido e fortalecido através da ação repetida. Você não espera sentir fé para agir. Você age, e a fé se fortalece no processo. É a ação que alimenta a crença. É o passo que confirma a promessa. Mas existe uma armadilha muito específica que transforma a fé em algo morto sem que a pessoa perceba. É a espiritualidade sem responsabilidade. É quando a pessoa ora, mas não planeja. Declara, mas não executa. Clama por provisão, mas não desenvolve a capacidade de gerar valor. Pede direção, mas recusa as portas que Deus abre, porque não parecem grandes o suficiente. A fé morta fica esperando o milagre espetacular, enquanto recusa a oportunidade ordinária. E Deus, na maioria das vezes, não aparece com trovões e relâmpagos. Ele aparece como uma conversa casual que abre uma porta, como uma ideia que surge às 3 da manhã, como uma habilidade que você sempre teve, mas nunca valorizou, como uma pessoa que cruzou seu caminho 2 vezes. Hill chamava isso de inteligência infinita, se manifestando através de meios práticos. A Bíblia chama de providência. Os dois estão descrevendo a mesma realidade. Deus age no mundo através de caminhos que exigem que você esteja em movimento para reconhecê-los. Se você está parado esperando o milagre, pode estar perdendo a provisão que já está em movimento. A fé morta precisa ser enterrada porque ela ocupa o espaço da fé viva. Você não pode ter as duas ao mesmo tempo. Não dá para ficar na margem do rio declarando que Deus vai abrir as águas. O sacerdote precisou colocar os pés na água primeiro. Josué capítulo 3. Os pés na água primeiro, a abertura depois. Essa é a ordem do reino. Fé que age, fé que arrisca, fé que planta sem ver a chuva, fé que dá o passo sem ver o chão completo. Se você chegou até aqui com honestidade, já sabe quais dessas 5 coisas ainda estão vivas dentro de você. A identidade de escassez, o medo disfarçado de prudência, a necessidade de aprovação, a mentalidade de vítima, a fé morta. Talvez sejam 2, talvez sejam todas as 5. E tudo bem. O reconhecimento honesto já é o começo da morte delas. Porque você não pode enterrar o que não identificou. Não pode abandonar o que ainda chama de virtude. Não pode transformar o que ainda defende como parte da sua identidade. Mas agora você viu. E o que foi visto não pode ser desdito. Na parte final desse ensinamento, você vai entender o que nasce depois da morte. Porque o grão que morre não desaparece. Ele se transforma. E a prosperidade que nasce de uma mente renovada, de uma fé viva, de uma identidade reconstruída, não é a prosperidade que o mundo oferece. É a prosperidade que permanece, a que te acompanha todos os dias da tua vida, a que se torna legado. Porque como Napoleon Hill nos ensinou, e como o grão de trigo confirma, o fruto só vem depois da morte. E o fruto de quem morre para o velho e nasce para o novo é um fruto que não apodrece. Parte 3. Existe um momento específico na vida de todo homem ou mulher que decide crescer. Um momento que não aparece anunciado, não tem data marcada no calendário e quase sempre chega disfarçado de crise. É o momento em que tudo que você construiu sobre bases erradas começa a desabar. E a primeira reação é o desespero. A segunda é a pergunta: por que está acontecendo comigo? Mas a pergunta certa não é por quê.
A pergunta certa é o que está morrendo para que algo maior possa nascer. Napoleon Hill passou anos documentando esse padrão. Ele não chamava de colapso, chamava de ponto de transição. O momento em que a vida para de sustentar a versão antiga de você, porque essa versão já cumpriu seu papel. Já te trouxe até aqui, mas não tem capacidade de te levar para o próximo nível. E a Bíblia usa uma imagem ainda mais poderosa para descrever esse momento. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Deus declara: Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, coração de pedra, não coração mau, não coração perverso, coração de pedra, duro, fechado, incapaz de sentir, de receber, de se transformar. E Deus não diz que vai amolecer esse coração. Diz que vai tirar, arrancar, substituir, porque algumas coisas não se reformam, se substituem. Você chegou até aqui nesse ensinamento porque algo dentro de você já sabe que está na hora. Já sabe que a versão atual não aguenta mais. Já sente o peso de carregar identidades que não são suas, medos que não te pertencem, crenças que foram instaladas sem o seu consentimento. E agora a pergunta não é mais se essas coisas precisam morrer. A pergunta é como você atravessa essa morte sem se perder no processo. A primeira coisa que nasce depois da morte é a clareza. Não a clareza de saber tudo, a clareza de saber quem você é. Hill ensinava que o propósito definido é o ponto de partida de toda realização. Não a inteligência, não o talento, não as conexões. O propósito. Porque sem propósito claro, a mente não tem direção. E sem direção, toda a energia se dispersa em ocupação sem avanço. Mas o propósito verdadeiro só aparece quando o ruído para. E o ruído para quando as 5 coisas que estudamos começam a morrer. Quando a identidade de escassez para de falar mais alto que a sua visão. Quando o medo disfarçado de prudência para de vetar suas decisões. Quando a necessidade de aprovação para de editar seus sonhos. Quando a mentalidade de vítima para de escrever seu futuro com a tinta do passado. Quando a fé morta é substituída por uma fé que age. Aí a clareza aparece. Não como uma revelação dramática, não como um trovão do céu. Aparece como uma certeza silenciosa, uma voz interior que finalmente consegue ser ouvida porque o barulho das velhas crenças diminuiu. E essa clareza é o fundamento de tudo que vem depois. O rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu segundo as Escrituras, pediu a Deus uma coisa: não riqueza, não fama, não longevidade, pediu sabedoria. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, dá ao teu servo um coração que saiba discernir. Um coração que saiba discernir, que consiga distinguir o que importa do que distrai, o que é chamado do que é apenas barulho, o que é de Deus do que é do medo. E Deus ficou tão impressionado com esse pedido que deu a Salomão a sabedoria e tudo mais junto. Porque quem pede clareza de propósito está pedindo a coisa certa. Está pedindo a raiz de onde tudo mais cresce. Hill chamava de mastermind da alma esse alinhamento entre o que você pensa, o que você crê e o que você faz. Quando os 3 estão na mesma direção, nenhuma força externa consegue te desviar por muito tempo. Você pode ser sacudido, pode ser testado, mas volta, porque sabe para onde está indo. A segunda coisa que nasce é a ação sem desculpa. E aqui Hill é direto, quase brutal. Ele escreveu que a procrastinação é o oposto de decisão e que a maioria das pessoas fracassa não por falta de talento, mas por excesso de hesitação. Quando as 5 coisas morrem, a hesitação perde o combustível. Porque a hesitação não é falta de informação, é medo com roupa de cautela. É necessidade de aprovação esperando o sinal verde de fora. É fé morta que precisa da garantia antes do passo. Quando essas raízes são arrancadas, o que sobra é a capacidade de agir. Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase foi escrita de dentro de uma prisão. Paulo não estava em um momento de vitória quando escreveu isso. Estava preso, aguardando o julgamento, sem saber o que viria a seguir. E ainda assim declarou: tudo posso. Não tudo posso quando as condições melhorarem.
Não tudo posso quando eu sair daqui. Tudo posso agora, nessa circunstância, com essa limitação, com essa incerteza. Esse é o padrão da ação sem desculpa. Não esperar as condições perfeitas, não aguardar a aprovação do ambiente, não adiar até que o medo passe. Agir com o que tem onde está, agora. Hill contava sobre Andrew Carnegie, que não tinha nenhuma educação formal sofisticada quando começou. Sobre Henry Ford, que faliu 2 vezes antes de construir um dos maiores impérios industriais da história. Sobre Thomas Edison, que transformou cada fracasso em dado e cada dado em direção. Nenhum deles esperou estar pronto. Nenhum deles esperou as condições ideais. Eles agiram e foram ficando prontos no caminho. E é exatamente isso que Deus faz com quem se move na fé. Ele não prepara o caminho antes de você andar. Ele prepara o caminho enquanto você anda. A provisão aparece no processo, não antes do processo. Gideão recebeu a ordem de lutar com 300 homens contra um exército de milhares. Não fazia sentido logisticamente, não fazia sentido estrategicamente, mas fazia sentido no reino, porque Deus não estava interessado em uma vitória que Gideão pudesse explicar. Estava interessado em uma vitória que Gideão teria que atribuir a ele. E quando Gideão obedeceu, o impossível aconteceu. A ação sem desculpa não é impulsividade. É obediência ao propósito. É a disposição de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a lógica humana ainda está tentando encontrar razões para não fazer. A terceira coisa que nasce é a prosperidade com raiz. E aqui, precisamos ser muito precisos, porque prosperidade sem raiz é o que a maioria busca, e é exatamente por isso que a maioria perde o que conquista. Hill fazia uma distinção fundamental. Ele dizia que existem 2 tipos de riqueza: a riqueza adquirida e a riqueza construída. A riqueza adquirida chega de fora, um prêmio, uma herança, um golpe de sorte, e vai embora com a mesma velocidade que chegou, porque não há raiz que a sustente. A riqueza construída nasce de dentro, de princípios internalizados, de hábitos cultivados, de uma mente que foi transformada. E essa não vai embora, porque mesmo que você perca tudo materialmente, a mente que construiu uma vez sabe como construir de novo. O rei Davi disse no Salmo 23, "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não disse que as perseguirei, disse que me seguirão." Há uma diferença enorme entre perseguir abundância e ser seguido por ela. Quem persegue vive em modo de caça, sempre correndo, sempre com medo de perder, sempre comparando, sempre faltando alguma coisa. Quem é seguido vive em modo de atração. Não porque é passivo, mas porque está tão alinhado com propósito, princípios e fé, que os frutos aparecem como consequência natural do que é, não apenas do que faz. Hill chamava isso de consciência da riqueza. Um estado interno onde a mente não opera mais a partir da escassez, mas a partir da abundância. E esse estado não é conquistado com dinheiro, é conquistado com transformação interna, com a morte das 5 coisas que estudamos, com o nascimento de uma identidade nova, de uma fé viva, de um propósito claro. E a Bíblia tem uma palavra para esse estado: Shalom, que a maioria traduz apenas como paz, mas que no hebraico original significa muito mais. Significa inteireza, completude, nada faltando, nada em excesso, tudo em seu lugar certo. É o estado de quem não está correndo atrás nem fugindo de nada. Está caminhando com propósito no ritmo certo. Shalom não é ausência de desafio, é presença de alinhamento mesmo no meio do desafio. E é isso que a prosperidade com raiz produz. Não apenas dinheiro no banco, mas paz na mente. Não apenas conquistas visíveis, mas caráter invisível que sustenta essas conquistas. Não apenas resultados temporários, mas um legado que continua depois que você for embora. Agora chegamos ao ponto mais importante de tudo que foi dito até aqui. Você pode ter ouvido cada palavra desse ensinamento com atenção. Pode ter reconhecido as 5 coisas que precisam morrer.
Pode ter sentido a verdade de cada uma delas ressoar dentro de você, e ainda assim, amanhã, acordar e agir exatamente igual a ontem. Não por maldade, não por falta de fé, mas porque conhecimento sem decisão não transforma ninguém. Hill foi muito claro sobre isso. O conhecimento não é poder. O conhecimento aplicado é poder. E a aplicação começa com uma decisão firme, clara, inabalável. Não uma tentativa, não um vou tentar. Uma decisão. E existe uma diferença enorme entre os dois. Tentativa deixa a porta aberta para o fracasso ser uma opção. Decisão fecha essa porta. Moisés não disse ao faraó que ia tentar libertar o povo. Disse que o povo iria. Ponto. Com toda a resistência do faraó pela frente, com todo o poder do Egito contra ele, com sua própria insegurança sobre sua capacidade de falar e liderar, ele declarou o resultado antes de vê-lo. Porque a decisão verdadeira precede a evidência. Sempre. E agora você está diante de uma decisão. Não a decisão de ser rico amanhã. Não a decisão de resolver todos os seus problemas esta semana. A decisão de ser diferente a partir de hoje. De não alimentar mais as 5 coisas que precisam morrer. De plantar todo dia as sementes do que você quer colher. A identidade de escassez morre quando você começa a declarar diariamente quem Deus diz que você é. O medo disfarçado de prudência morre quando você toma uma ação pequena em direção ao seu propósito hoje, mesmo sem garantias. A necessidade de aprovação morre quando você toma uma decisão alinhada com sua visão sem pedir permissão para ninguém. A mentalidade de vítima morre quando você para de explicar sua situação atual pelo seu passado e começa a construir seu futuro a partir do presente. A fé morta morre quando você coloca os pés na água antes de ver o rio se abrir. Não amanhã. Hoje. Hill encerrou quem pensa. Enriquece com uma frase que ecoa como um chamado. A derrota é temporária. Desistir é o que a torna permanente. E o Salmo 23 fecha com uma promessa que sustenta tudo isso. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Não nos dias fáceis. Não nos dias de vitória. Todos os dias. Incluindo o dia em que você está hoje. Incluindo o dia em que as 5 coisas ainda estão tentando resistir. Incluindo o dia em que a fé parece pequena e o caminho parece longo. A bondade te segue hoje. A misericórdia te segue hoje. E a prosperidade que vem depois da morte das velhas coisas não é uma recompensa distante. É uma semente que já está sendo plantada no momento em que você decide não ser mais governado pelo que foi. Você não precisa estar pronto. Precisa estar decidido. Você não precisa ter tudo resolvido. Precisa ter a direção certa. Você não precisa ver o caminho inteiro. Precisa dar o próximo passo. E se esse ensinamento tocou algo real dentro de você, não deixa passar. Escreve aqui nos comentários uma palavra. Apenas uma palavra que represente o que precisa morrer dentro de você agora. Uma palavra. Isso é tudo. Porque às vezes a morte começa com um reconhecimento. E o reconhecimento começa com uma palavra dita em voz alta, mesmo que só para você mesmo. Como Napoleon Hill nos ensinou e como o grão de trigo confirma. O fruto mais poderoso da sua vida está do outro lado da morte mais corajosa que você já enfrentará. A morte de quem você foi para nascer em quem você foi criado para ser. E isso, como tudo que é eterno, começa agora.